Mais uma atualização a respeito da guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky começa a dar a entender que realmente a Ucrânia vai segurar o território russo. Pelo menos ele começa a falar a respeito, né? Ainda estava meio que no ar qual era a real intenção dos ucranianos ao adentrar o território russo, se realmente era para enfraquecer as bases, as muitas bases improvisadas ali no lado russo da fronteira, em Kursk, se realmente era para tentar forçar o Putin a deslocar soldados russos da Ucrânia de volta para a Rússia para tentar se defender e desafogar assim o território ucraniano, como de fato aconteceu. O Putin recentemente deslocou mais de 30 mil soldados da Ucrânia de volta para a Rússia, mas isso não impediu que o Putin continuasse os ataques, principalmente em Donetsk, né? Todo mundo se recorda que o Putin tem a pressão de tentar controlar por completo Donetsk e Luhansk até o final do ano, né? Todo mundo se recorda desse fato. Esses foram documentos vazados pela Alemanha, né, no começo do ano. Putin faz jus a esse vazamento e segue esse plano que revela que realmente essa era a intenção dos russos. Mas o Zelensky nunca tinha falado que o objetivo dos ucranianos era tomar o território russo ali. Agora ele diz em uma entrevista que a Ucrânia está planejando manter, prestem atenção nas palavras, pessoal, indefinidamente os territórios apreendidos na região de Kursk, ou seja, anexar, né, tomar para si. Daqui a pouco eles vão anexar como território ucraniano, vai virar uma troca infinita de território, um morde território de um lado, outro morde do outro, né? A coisa vai só se complicando ainda mais, né? Ao invés de resolver, a coisa só vai se complicando ainda mais. Quero ler aqui a matéria que traz um pouco mais de detalhes a respeito da fala do Zelensky. Antes, peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, deixe um comentário também, um joinha, um bom dia, uma boa tarde, o que você quiser, que também ajuda, né, o nosso trabalho e faz com que o YouTube entregue a informação para mais pessoas, tá? Feito aí o nosso trato, que aparece na tela de vocês, o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ó. A Ucrânia A Ucrânia está planejando manter indefinidamente os territórios apreendidos lá na região de Kursk, que é território russo, enquanto tenta forçar o presidente russo, Vladimir Putin, voltar para a mesa de negociações. Palavras do próprio presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, em uma entrevista à NBC, que ele deu no dia de ontem, tá? Dia 3 de setembro. Ele descreveu a Operação Kursk, estão chamando de Operação Kursk, como uma das etapas, uma das mais importantes etapas para acabar com a guerra, dizendo que está relacionada à segunda cúpula da paz. Por enquanto, precisamos disso. Essa ação é necessária, disse o Zelensky, referindo-se aos territórios apreendidos na Rússia, à medida que a incursão de Kiev em Kursk entra na sua quarta semana. A Ucrânia controla mais de 1.290 quilômetros. Bom, isso aqui tem que ter um update. Esse 1.290 quilômetros e mais de 100 vilarejos, bairros, esse update foi no último dia 27, né? Portanto, uma semana já. Estamos esperando aí o Alexander Sirski, né, dar mais atualizações aí. Os soldados ucranianos também levaram mais de 600 russos como prisioneiros de guerra, soldados russos, ali em Kursk. E, segundo foi relatado pelo próprio exército ucraniano, a maioria deles simplesmente levantou a bandeirinha branca e se rendeu, tá? A maioria simplesmente se rendeu para as tropas ucranianas. Enquanto eles também tentaram ajudar os civis que queriam escapar do Putin serem evacuados para a Ucrânia, né? Não precisamos da terra deles. Não queremos trazer o nosso modo de vida ucraniana para os russos,
disse o Zelensky, mas é uma ação necessária no momento, né? Temos que, segundo Zelensky, eles estão sendo forçados a fazer isso, e ninguém tem dúvidas mesmo, quem começou a invasão foi o Putin. Ninguém aqui vai pensar que a Ucrânia quer tomar simplesmente por tomar. Todo mundo sabe que não é o caso. Aliás, os ucranianos nem estão atacando os civis na Rússia, como estão fazendo os russos na Ucrânia, né? Isso fica muito claro para todo mundo, né? O presidente ucraniano reiterou que os territórios capturados durante a Operação Kursk, em andamento, fazem parte do plano de vitória de Kiev, que eles querem apresentar para os Estados Unidos agora, esse mês, em setembro. E nesse plano tem uma série de alvos que o Zelensky vai argumentar que são alvos que enfraqueceriam em muito os ataques russos contra a Ucrânia, caso o Biden, os Estados Unidos, a OTAN como um todo, liberasse o uso ali, tirasse todas as restrições ao uso do equipamento da OTAN contra a Rússia. Então tá nesse plano aí que o Zelensky planeja, plano que ele planeja apresentar nesse mês para os Estados Unidos. Os outros itens incluem a participação da Ucrânia na infraestrutura de segurança global, pressionando a Rússia a acabar com a guerra por meios diplomáticos. Em um aspecto econômico, disse o Zelensky. Zelensky se recusou a dizer se a Ucrânia planeja de fato tomar mais território, ou seja, ir além de Kursk, mas alguns, eu ia falar em inglês, até veteranos ucranianos que conhecem muito bem as táticas e os caminhos e os próximos possíveis passos dos seus colegas de exército ucraniano, relataram que sim, eles têm no plano aí da incursão em Kursk outras cidades, outras regiões, inclusive o coração da Rússia, inclusive Moscou, que essa semana foi bombardeada e teve ataque recorde de ataque aéreo de drones ucranianos contra Moscou. Vários aeroportos da região ficaram parados por horas por conta de vários drones ucranianos que sobrevoaram a região e sobrecarregaram o maravilhoso sistema de defesa aéreo dos russos. Então, tudo indica que sim, mas obviamente, né, o Zelensky não vai dar de mão beijada. Temos sim planos, vamos para Moscou, amanhã, né? Não faz sentido, né? Eles relembram que Moscou reimplantou cerca de 30 mil tropas, como nós falamos no começo do vídeo, de volta para Kursk. E esse número está aumentando. Esse número foi revelado pelo próprio Alexander Syrskyi, o comandante ucraniano, no último dia 27 de agosto. Então ele tem que voltar aí para atualizar se houve ou não avanço ucraniano desde o dia 27, nessa última semana, né? Se o Putin trouxe mais tropas além desses 30 mil ou não, como que tá a situação ali, né? Eu tô ligado na conta no Twitter deles, o perfil oficial do governo ucraniano, do Ministério da Defesa, para ver se eles postam algum update aí para trazer pra gente. Até o momento, os números são esses. Bom, eu fico por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Tamo junto. Valeu!